Oi, oi, gente, vamos para mais um vídeo? Então, gente, meu parceiro tava dizendo que a vizinha aqui da frente tava olhando para ele com outros olhos. E assim, a vizinha aqui da frente, gente, ela é comprometida, ela tem um bebezinho, assim como eu. E eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho muita intimidade com o vizinho. Eu acho que não é muito interessante, porque assim, se você tiver um bom relacionamento com o vizinho, ótimo. É incrível, porque vai estar pertinho ali, caso você precise de ajuda, ele tá ali para lhe ajudar, você, né? Vice-versa, caso eles precisem de ajuda, você tá ali para ajudar. Porém, muita intimidade gera o que? Atrito. E se você tiver atrito com o vizinho, briga com o vizinho é a pior coisa que tem. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu sou simpática, né? Eu saio de casa, vou no mercado, quando eu encontro com os vizinhos eu dou um bom dia, boa tarde, boa noite. Depois volto para minha casa e vou ver minha rotina com meu filho, né? Então, assim, eu passo grande parte do tempo em casa porque faço conteúdo aqui pro YouTube, né? E fico mais em casa mesmo, né? Enquanto meu companheiro sai para trabalhar. E aí, já teve algumas vezes que ele me disse que ela tava de olho nele, né? E eu percebi antes dele, na verdade. Teve uma vez que ela tava limpando a calçada de casa, né? Varrendo ali e tal, a calçada de casa. E ele tava na varanda, só observando o movimento, né? E, gente, pareceu tudo muito coincidência. Por isso que mulher é interessante, como a gente dificilmente erra sobre as coisas, tá? A gente diz, a intuição feminina erra e tudo mais. Não, gente, não erra, tá? Acontece que muitas vezes a mulher escolhe um homem, quando o povo diz que a intuição de mulher erra pra escolher homem, é porque às vezes a mulher escolhe um homem e aos poucos o homem escolhe se tornar outra pessoa. Então a mulher não tem controle sobre isso, né? Mas assim, sobre essa questão de radar, de que algo tá acontecendo, que tem algo ali, é porque tem mulher que tenta se enganar. Mas a verdade é que a gente sempre sabe quando tem algo acontecendo. Enfim, ela tava varrendo lá e ele tava na varanda. Eu cheguei lá, gente, sinceramente, foi só eu chegar na varanda. A mulher me olhou com a cara feia, entrou pra dentro de casa, fechou a primeira porta e depois fechou a segunda. Como eu moro no primeiro andar, eu consigo ver totalmente a casa dela, né? E aí, na hora, me liguei o que tava acontecendo. E aí eu falei pra ele, olha, você notou? Você tava aqui na varanda e ela tava varrendo, limpando e olhando pra cima, pra ele, né? Só foi aparecer que ela simplesmente entrou. Então, até então, ele nunca tinha notado ela, né? Graças a eu ter falado, ela notou. Se ele fosse um homem de mau caráter, sabe o que ia fazer? Ia aproveitar que a mulher ficou olhando pra ele, ia ficar flertando, ia ficar querendo me causar ciúme, dando trela pra ela e tudo mais. Mas graças a Deus ele não é dessas, ele não é desses, né? Porque se ele fosse desses, eu ficaria até meio assim de dizer pra ele que tinha uma mulher olhando. Porque se eu dissesse pra ele que tinha uma mulher olhando ele, se ele fosse aqueles homens inseguros, né, que quer reafirmar no seu ego que é desejado algo assim, eu estaria dando, né, para ele um prato cheio para ele se vangloriar, vangloriar o próprio ego. E aí, mas eu disse isso para ele por quê? Para ele se ligar, principalmente porque somos vizinhos e ela mora literalmente de frente com a minha casa, né? Então, aqui pela varanda eu consigo ver totalmente a casa dela, como é por dentro e tal, quando ela deixa a porta de dentro aberta, quando não deixa. E aí, teve uma vez que ele estava voltando do trabalho, ele foi deixar a moto do lado da casa dela, né, com um terreno que tinha do lado da casa dela, por segurança, né, já que nós não temos garagem. E aí, ela saiu com roupa, gente, bem curta, botou um pijama bem curtinho e ficou encarando ele. Detalhe, a rua estava deserta, mais de 10 horas da noite. E aí ele achou assim estranho, né? Me ficou meio desconfiado. E aí ele disse pra mim o que será que ela estava fazendo, né? É, mais de 10 horas da noite, olhando na rua. Obviamente, gente, que eu não nasci ontem. Eu sei que ela estava olhando pra ele, paquerando, né? Esperando algum tipo de retribuição. Isso foi o que ele me contou. E aí, nesse dia eu tava sentindo uma coisa estranha. Como eu disse a vocês, a mulher sempre sente, né? Era dia de folga dele. E ele disse pra mim que tinha que ir no trabalho resolver uma coisa, que só ele que tinha que resolver, porque ele tinha novato no trabalho, que não sabia resolver as coisas e tal. E aí ele foi sair de moto, né? Então eu desconfiei, desconfiei muito de que tinha acontecido alguma coisa. E quando ele estava a caminho do trabalho, né? Antes de sair do trabalho, foi que aconteceu isso. E eu aqui em casa, sem saber, no apartamento na verdade, sem saber de nada do que estava acontecendo, senti na minha intuição de que eu devia prestar algum esclarecimento da parte dele. E aí, quando a gente chegou em casa de volta, ele disse assim: Nossa, você ficou com ciúme, nem precisava e tal. Depois ele me contou sobre isso. Então, para vocês verem, até quando a mulher não sabe, a mulher sabe.
De alguma forma a mulher sabe. Então, assim, é muita ilusão alguns homens achar que a mulher ela não percebe algumas coisas. A mulher sempre percebe. Se o homem faz algo ou se não faz, mas que tem alguma coisa diferente ali no ar, a mulher ela consegue detectar isso. Então o homem ele acha que engana a mulher, ele só acha, né? E muitas vezes a mulher ela finge, né, que não tá percebendo nada, deixa as coisas acontecerem só pra ver às vezes até algumas coisas onde vai dar, né? Então tem homem que simplesmente vai se sentindo solto porque a mulher não tá cobrando, a mulher não tá falando e ele pensa que a mulher não tá percebendo, né? Graças a Deus o meu até agora eu não vi nenhum indício de nada errado, né? Mas estou sempre de olho, porque a Bíblia diz, né? Aquele que esteja de pé, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, não é porque hoje em dia não tomou nenhuma decisão errada que significa que vai ser sempre assim. Cabe a pessoa se fiscalizar, buscar fortalecimento em Deus, para não cair nessa questão do ego. E por que eu digo isso? Porque eu ganhei bebê recentemente. E a gente sabe que nesses primeiros anos de vida do bebê, a mãe realmente dá mais atenção ao bebê. E às vezes o pai pode se sentir negligenciado, né? E às vezes ele pode se iludir com essas pessoas, né? Com essas mulheres que às vezes tentam dar uma trela, se iludir pensando assim: ah, minha mulher em casa não dá tanta atenção pra mim, porque dá atenção ao filho. Então eu vou me entreter um pouco, mesmo que eu não traia, mesmo que eu não faça nada de errado, mas eu vou flertar, mas eu vou dar uma paquerada, vou me divertir, até porque eu mereço me desestressar, né? Eu mereço me divertir de alguma forma. Tem homens que, por incrível que pareça, eles pensam dessa forma, gente. É uma grande falta de responsabilidade afetiva. Muitos homens não param para pensar, né, na mulher que está em casa, que ama ele, que se importa com ele, que espera por ele para chegar em casa. Tem homem que não quer saber disso de jeito nenhum, né? Simplesmente vai sem pensar nas consequências e sofre os danos, né? Porque todas as escolhas existem consequências. E a pior de todas elas é a espiritual. Gente, a espiritual sempre vai ser a pior. Porque toda tristeza, toda culpa, tudo aquilo de ruim que você sente, através da relação, né? Ali existe uma troca. Então, tudo que é do outro meio que acaba passando para você também. Então, é uma ilusão muita gente andar no erro e achar que não vai ser passado de alguma forma, né? E nós mulheres sente também quando o homem tá diferente. A gente sente quando o homem gosta da gente, quando se importa, demonstra ali nos mínimos detalhes que se importa conosco. E quando o homem meio que esfriou, deixou de lado, né? E muitas vezes esse esfriamento pode ser conflitos, muitas vezes o casal tem conflitos. Naturalmente, né, o relacionamento vai sofrer um desgaste. Porém, quando muitas vezes aparentemente tá tudo bem e o homem esfria, o homem fica distante, a mulher sabe o que está acontecendo. É como eu disse a vocês, muitas vezes a mulher tenta se convencer de que aquilo não está ocorrendo, porque é difícil, às vezes doloroso aceitar, mas a mulher sabe. Então, voltando para a história, né, dessa moça. Aí, quando foi hoje, né, o dia que eu tô gravando isso aqui numa quarta-feira, ele foi abrir a porta para pegar água, né? E ela estava de frente de casa. Interessante que sempre que eu tô de frente de casa, essa moça nunca tá. Ela nunca tá em frente de casa quando eu tô. Quando eu apareço ali na varanda, ela nunca aparece. Mas quando meu amado aparece ali, ela aparece. Quando ele vai pra varanda, quando ele tá em frente de casa, ela dá um jeito de aparecer. É impressionante, gente. Estavam calçando na rua esse ano ainda, assim que eu trouxe meu bebê aqui pra minha casa, calçaram a rua de casa e ele tava de frente, né, daqui de casa, conversando com os homens e tal, que ia colocar um encanamento na rua e tal. E ela passou pra lá e pra cá, na época ela tava gestante, até passou pra lá e pra cá com um vestido bem curtinho, direto passando ali na rua e tal. E simplesmente quando ele tava na calçada, quando sou eu que tô ali, ela não passa. E aí, pode-se dizer, é coincidência, né? Mas eu acho muito difícil que seja coincidência. E a gente conversando, ele estava dizendo, agora assim, né, não é interessante bater boca com o vizinho, porque aquilo, né, tá ali perto, a gente tem que, né, manter a cordialidade. E aí eu falei pra ele, não se preocupe, porque em relação a isso, de fato, eu não vou fazer. Eu não acho certo ficar batendo boca realmente com o vizinho. O vizinho às vezes sabe da nossa intimidade ali, sabe quando a gente chega em casa, né? Quando a gente sai. Sabe às vezes da nossa rotina, porque sempre tem os vizinhos que eles param a vida deles pra estar olhando
a rua pra estar olhando os outros vizinhos. Enfim, né? Sempre tem, sempre tem. Aqui na minha rua mesmo tem. Assim como qualquer outra rua. Eu acho que só não tem gente assim, pra ser bem sincero. Pode parecer que eu tô falando mal do meu bairro, né, gente? Mas é em bairro de rico. Gente, sério, em bairro de rico não vejo isso acontecer. De forma alguma. Eu percebo que os ricos, eles valorizam muito o tempo deles. Porque todo mundo sabe que tempo é dinheiro. Então, os ricos, eles preferem estar fazendo coisas produtivas. Eles preferem utilizar o tempo dele para fazer ainda mais renda. Engraçado, né? Quem não tem renda, que devia se preocupar com o seu tempo e em fazer renda, não faz. E quem já tem, às vezes, né, já é bem de vida e tudo, mas já é uma pessoa produtiva, prefere gastar o seu tempo com produtividade. Porque tudo é sobre hábito, tudo é sobre disciplina, né? E se tem uma coisa que muitos ricos são, é disciplinados no quesito ganhar dinheiro, né? Os únicos ricos que não são disciplinados são os herdeiros, né? Que não lutaram, não fizeram por onde ter a riqueza que possuem. Mas os que conquistaram a riqueza, eles valorizam muito o tempo deles. E assim, voltando, né? Aí ele disse, olha, não é interessante você bater boca com o vizinho, a gente tem que manter a cordialidade, né? Assim, estar de bem com os vizinhos. Eu disse, realmente, eu espero postura, mas é dele mesmo, né? Muitas mulheres precisam entender isso, gente. Não adianta você ficar chateada, seja com a vizinha, seja com quem for que dá em cima do seu parceiro. Você tem que exigir dele a postura, porque é ele que tem um compromisso com você. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu fosse muito ciumenta e eu fosse bater na vizinha, na porta da vizinha, né? Não bater literalmente nela. Mas assim, bater na porta da vizinha e tirar satisfação. Não ia mudar nada, porque mesmo que ela não desse mais estrela pra ele, se ele quisesse, ele podia fazer isso com outras e com outras e com outras. E eu não tenho como controlar todas as mulheres do mundo. Eu não tenho como ficar 24 horas olhando ele, vendo o que ele tá fazendo. Então, o que eu posso fazer? Dar o meu voto de confiança, né? De que ele tá sabendo o que ele tá fazendo, que ele tem uma família, de que ele tem filhos, que ele para pra refletir sobre isso. Se, infelizmente, ele não parar pra refletir sobre isso, e mesmo assim decidir seguir em frente, né? Com as atitudes erradas, eu não vou ter outra escolha a não ser a separação, né? Então vai ser uma decisão minha se continuo com ele ou não, né? Mas eu não vou ter muita escolha, porque vai chegar um momento, né, que eu não vou conseguir suportar o fato de saber que estou sendo machucada e vou embora. Então, assim, cabe a ele escolher a consequência que ele quer ter na vida dele. Se ele me respeitar, ele continua tendo uma família. Se não me respeitar, infelizmente a nossa família vai ruir. Então, o que eu tenho a dizer pra vocês, né? Que quando você constrói uma família, principalmente depois que tem filhos, parece que surge um monte de coisa pra fazer com que você perca a sua estabilidade. Enfim, eu vejo como tentativas do inimigo de destruir uma família, né? Porque a família é projeto de Deus e o inimigo sabe muito bem disso. Então, o inimigo vai utilizar de pessoas, de circunstâncias, de vários tipos de situação para fazer com que aquela família sofra algum tipo de dano, né? O inimigo, gente, ele não pode destruir os planos que Deus tem para você, mas ele pode te desestabilizar ao ponto de você mesmo desistir dos planos de Deus. De você mesmo parar para pensar e pensar assim, sabe, isso tá muito cansativo, tá muito desgastante, eu vou largar. E muitos homens relatam isso, né? Quando os homens são comprometidos, chove de mulher para eles. Porém, quando eles decidem se separar, as mulheres não querem mais. Por quê? Porque tem mulher que não quer o homem. Ela quer o desafio, entendeu? De pegar o homem de outra mulher. Tem a questão da rivalidade feminina também. Então tem esses outros fatores, né? Lógico que muitos homens, na cabeça deles, eles acham que é por eles. Mas tá bom, né, mulheres? Nós sabemos a verdade. Nós somos mulheres, nós sabemos a verdade. Mas deixa, né? Deixa alguns homens se iludirem, achar que é totalmente por eles que isso acontece. Se fosse totalmente por eles, né? Quando eles estavam solteiros, choveria mulher. E não quando estavam comprometidos. Então, isso é uma das maiores provas que muitas vezes mulheres dão em cima por rivalidade. Mas também, eu acredito sim que existe a questão espiritual. Principalmente depois que você forma uma família, né? Porque o inimigo sabe que você tá feliz com uma família. E vai fazer de tudo para destruir. Então, ore, gente, sempre pela família de vocês, pelo casamento de vocês, para que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, gente, deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo.